Considere as afirmações abaixo. Então, a primeira, a função tangente no domínio fechado em 0 até π sobre 2, indo no contradomínio fechado em 0 até infinito aberto, ela é inversível. A segunda afirmação, que é a função seno no domínio de 0 a π aberto, e no contradomínio 0 aberto e 1 fechado, é injetora. E a terceira, que é a função cosseno de 0 a π fechado, indo de -1 até 1 fechado, é bijetora. Então, vamos fazer a análise dessas três funções nas seguintes definições, né? Então, a gente tem que respeitar o que o exercício propõe para o domínio e contradomínio dessa função. Então, iniciando pela primeira, que é a tangente. Então, vou construir aqui a minha caneta. Voltou. Bom, então vamos construir graficamente, né, o desenho, né, dessa função. Vou colocar aqui um plano cartesiano. Tenho x e a imagem então vai ser a minha tangente de x. O gráfico da tangente ele é bem específico, né? Assim como o do seno do seno e do cosseno também são gráficos únicos, né? A tangente eu falo muito específico porque ela tem um desenho repetido, né? Não sei se você lembra que a função tangente em π sobre 2 menos π sobre 2 é o intervalo em que ela é contínua, certo? Porque tangente de π sobre 2 e menos π sobre 2, isso não é um número, né? Isso tende ao número, mas nunca chega. Ela tangencia esses eixos que a gente fala, né? Então, vou colocar aqui um eixo tracejado, valor de x sobre esse π sobre 2 e menos π sobre 2, e a função seno ela tem esse comportamento aqui, a função tangente. Então, em 0 ela vale 0, tá? Então, aqui. Daí ela vem aqui para baixo, tangencia essa reta que eu criei, mas ela nunca toca, né? Ela sempre tangencia. Da mesma forma aqui para cima. Ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando e nunca toca. E essa função, ela se repete tanto para cá quanto para a direita, né? Esquerda e direita ela vai se repetir. Como assim vai se repetir? Então, o gráfico da função ela vai seguir esse padrão gráfico dessa tangente. Ela segue aqui, faz a volta, ela vem aqui, faz a volta. Então, ela se repete. Por que eu não desenhei mais voltas aqui? Porque o exercício colocou um domínio muito específico, né? Que é um domínio que vai de 0 a π sobre 2. Então, se a gente marcar os valores de x que eu tenho que calcular nessa função, são apenas esses aqui, que vão de 0 até π sobre 2. Então, essa parte aqui você pode abandonar um pouquinho, essa aqui também, inclusive essa parte aqui de baixo, porque aqui vai de 0 a menos π sobre 2, e não contempla no domínio da função posta na primeira afirmativa. Então, eu só vou trabalhar neste domínio aqui. E a imagem vai de 0, imagem não, né? O contradomínio, vai de 0 a mais infinito. Então, ele vai para o infinito. Então, eu tenho que olhar a minha função nesse retângulo que eu estou pintando, tá? Então, é só esse recorte que eu tenho que observar o comportamento da minha função. E o exercício está perguntando se essa função ela é inversível. Nos primeiros tópicos que nós abordamos função, nós efetuamos o estudo, né, de uma função ser inversível ou não. Para uma função possuir uma inversa, ela precisa ser bijetora, tá? Se a função ela é bijetora na definição dela, ela é uma função inversível. Então a gente tem que provar basicamente aqui que essa função ela é uma bijetora. Bom, o teste para ser bijetora é que ela tem que ser
injetora ao mesmo tempo. Então, essa função aqui, nós provamos que ela é injetora. Podemos fazer aquele teste das retas paralelas a x. Se você traçar aqui retas paralelas a x, a função só vai cortar em um ponto. E, de fato, se você observar, a minha função só corta um ponto. Isso significa que para cada valor de x, existe um único valor de y, o que é característica de função injetora. Então, já podemos afirmar que ela é injetora. Essa função definida nesse domínio contra domínio, ela é injetora. Tranquilo. Para ser sobrejetora, lembra que o contradomínio tem que ser igual à imagem. Ao observar o contradomínio que o exercício nos passa, o contradomínio tem que ser igual à imagem. O contradomínio dado aqui são os reais positivos, tá vendo? Né? De 0 até infinito. E isso inclui o zero. E a imagem qual é? A imagem também é os reais positivos, incluindo o zero. Porque a minha função ela parte do zero e ela vai para mais infinito, muito próximo de π sobre 2, mas ela nunca toca, ela vai para mais infinito. Então significa que a imagem também é os reais positivos, incluindo zero. Se o contradomínio é igual à imagem, ela também é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, logo ela é bijetora. E se ela é bijetora, admite inversa. Portanto, a primeira afirmação ela é verdadeira. Essa função, nesse domínio e no contradomínio, ela é uma função inversível. Vamos para a segunda. A segunda função que aparece é a função seno. A função seno, vamos construir o gráfico dela. Seno, então aqui x, tem y. Aqui tem seno de x, que é a imagem, né? Lembra que as imagens aqui são balizadas, né? O máximo que vai é 1 e o mínimo é menos 1. Depois a gente pode colocar alguns valores de arcos aqui, né? Eu vou colocar, por exemplo, π sobre 2, vou colocar π, 3π sobre 2 e assim por diante. Para cá eu vou colocar menos π sobre 2, menos π e assim por diante. E agora a gente vai marcar os pontos. Então, a função seno, né? O seno de zero vale absolutamente zero, então nós temos aqui um ponto. O seno de π meios, ele vale 1, então vem cá em cima. Depois o seno de π volta no zero, e o seno de 3π sobre 2 vai lá no menos 1. Aqui, seno de menos π sobre 2 vai lá em menos 1 também. Volta aqui para o zero em menos π e assim por diante. Então, se a gente traçar esse gráfico aí, ele fica assim, né? Para cá e assim continua, né? Segue o padrão dele para cá. Para cá também. Para cá e faz as infinitas voltas, né? As curvas que nós temos ali. Diferentes ciclos. Bom, só que a gente não tem que analisar essa função em todo o domínio, porque o exercício colocou o domínio de 0 a π para a gente. Então, o domínio de 0 a π vai de 0 até π. Então, é sobre esse domínio que eu vou olhar. Logo, o restante não me interessa. Posso apagar isso daqui. Não me interessa. Certo? E a imagem, o contradomínio, na verdade, vai de 0 a 1. Vai de 0 a 1. Portanto, eu vou olhar minha função nesse retângulo aqui, está vendo? Então, aqui é minha área de sondagem. O exercício pergunta se essa função é injetora. Ele afirma que é injetora. Será que isso é verdade ou não?
A injetora é aquele teste das retas paralelas a x. Então, se você traçar retas paralelas a x, ela será injetora se cortar apenas em um ponto na função. Se você observar, isso não é verdade, porque eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui. O que significa isso? Eu tenho valores diferentes de x que dão a mesma imagem. E para ser uma função injetora, cada valor de x precisa ter uma única imagem, está ligado a um único elemento no contradomínio. E aqui não é verdade, nós temos valores de x que possuem a mesma imagem. Valores diferentes, x, no conjunto domínio, x diferentes com a mesma imagem. Portanto, não é característica de função injetora. Logo, a gente vai dizer que isso aqui não é injetora. Então, não é injetora. Bom, se não é injetora, não é bijetora, e se não é bijetora, neste intervalo não admite inversa, né? Mas não era isso que o exercício perguntava, era simplesmente, ele afirmava, na verdade, né? Que é injetora. E não é injetora, nós provamos isso ali pelo teste rápido das retas paralelas, portanto, isso aqui é falso. E vamos para a última, então, que é a função cosseno. A função cosseno também é essa função periódica, né? Seno de x. Vamos marcar aqui alguns arcos notáveis, botar pi meios, vou colocar π, 3π sobre 2, 2π, menos π meios, aqui menos π, e o zero aqui. Bom, eu estou marcando os pontos, né? Cosseno de zero vale 1. Está aqui o meu 1. Cosseno de π sobre 2 vale 0. Cosseno de π vale menos 1. Está aqui embaixo. Cosseno de 3π sobre 2 volta no 0. E o cosseno de 2π volta no 1. Para cá acontece a mesma coisa, né? Para cá vai em 0. Aqui fica em menos 1. Menos π. Podemos então agora construir o gráfico, né? O gráfico é este daqui. Marcar para cá. Depois ele vem para cá. Continua, né? Aqui desce, passa em menos 1 e volta e faz o seu ciclo. Bom, qual é o domínio que nós estamos analisando? De 0 a π. Então, vou colocar de 0 até π. Portanto, o resto não me interessa. A imagem vai de menos 1 até 1. Então, eu vou pintar esse retângulo aqui que vai até menos 1, correto? Então, é sobre esse quadradinho pintado, quadrado não, né? Retângulo. Esse retângulo pintado que a gente vai analisar se é uma função bijetora. Portanto, podemos apagar o restante que não está contemplado nesse quadrado pintado. Eu posso apagar isso aqui e posso apagar isso daqui. Então, é sobre esse gráfico aí que eu vou analisar. Veja só. É uma função que, se a gente bater o olho, rapidamente dá para identificar que ela é bijetora sim. Por quê? Fazendo o teste das retas paralelas, toda função, ela só vai cortar em um ponto. Tá? Cortar em um ponto. Se você traçar as retas aqui, só vai cortar em um ponto, portanto, ela se classifica como injetora. Se você observar, o contradomínio é igual à imagem. Por quê? O contradomínio vai de menos 1 até 1. Não sei por que eu botei esse menos aqui em cima. Que é só um positivo. Então, o contradomínio vai de menos 1 até 1. E a imagem também, né? Porque todo valor que aparece aqui no gráfico, ele está contemplado neste intervalo aqui também, que é de menos 1 até 1.
Portanto, o contradomínio é igual à imagem, ela é sobrejetora. E você sabe, né? Se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E se ela é bijetora, podemos contemplar que ela admite inversa neste intervalo. Tá? Então, essa é uma questão verdadeira. Então, a gente pode deduzir, professor, que a função seno nunca vai ser uma função injetora? Não é verdade. Nós sempre temos que analisar a questão de ser injetora, de ser inversível, de ser bijetora, analisando a função no domínio e contradomínio dado. Nunca podemos julgar uma função antes mesmo de construir uma análise gráfica, que é muito importante, e verificar essas condições do domínio e contradomínio. Perceba que se a função seno fosse definida de 0 a π sobre 2, ela seria uma função injetora. O problema é que passou de π sobre 2, ela volta a repetir. E daí nós temos um caso que não fecha com injetora, porque temos dois valores de x diferentes com a mesma imagem. Mas se eu pegasse a função de 0 até π sobre 2, ela seria injetora, seria sobrejetora, admitiria inversa. Então depende muito do intervalo que o exercício pede para analisar. Então não é regra de que a tangente é sempre bijetora, de que o cosseno é sempre bijetora, ou que a função seno não é injetora nem sobrejetora. Depende do intervalo. Então não caia nessas generalizações, tá? Sempre analisem domínio e contradomínio para depois tirar as conclusões. Com isso, finalizamos o exercício verdadeiro, falso e verdadeiro.